Olá pessoal, eu sou Fernando, eu faço curso técnico em Química no IFCE do Campus Limoeiro do Norte e hoje eu vou falar para vocês sobre o meu projeto, aproveitamento de resíduos agroindustriais para hidrogéis. Eu tenho como orientadora a professora Renata Chachinet. Em primeira análise, a gente tem que o Brasil é um país de grande atividade agrícola, encontra-se entre os principais produtores mundiais de frutas, com uma produção de cerca de 40 milhões de toneladas. O Ceará também, ao longo desses anos, tem se tornado um grande produtor de frutas no Nordeste. Então, nesse cenário, a produção de resíduos provenientes desse meio é extremamente grande. Esses resíduos são compostos por açúcares, pectina, amido, celulose, hemicelulose e etc. Produtos que podem ser usados em processos biotecnológicos para a produção de filmes comestíveis, biogás, hidrogéis e entre outros. Bom, o objetivo geral seria isolar o polissacarídeo xiloglucana, que é proveniente da semente do tamarindo, a fim de conhecer as suas propriedades e também explorar os seus potenciais de inovação, agregando ao reaproveitamento de resíduos agroindustriais. Já os objetivos específicos seriam, a partir dessa xiloglucana isolada, produzir um hidrogel capaz de reter água e formar uma espécie de cápsula. Essa cápsula vai servir como uma forma biodegradável de reservar água. As sementes utilizadas no processo, elas foram doadas por uma fábrica de produção de polpa de frutas da região. Primeiramente, a gente precisa saber que, para produzir o hidrogel, antes, a gente tem que isolar o polissacarídeo xiloglucana. Foram fervidas cerca de 30 gramas das sementes em 600 ml de água destilada. Essas sementes, depois de frias, elas são colocadas para descansar em água destilada, cobertas com plástico filme e colocadas na geladeira. Depois disso, essas sementes elas devem ser descascadas. Após isso, a gente pega essas sementes e junta com 2 litros de água destilada e bate em um liquidificador comum por volta de 15 minutos. Essa solução deve ser coberta e colocada para descansar overnight na geladeira, como da outra vez. No dia seguinte, essa solução ela deve ser homogeneizada, seja manualmente ou através de algum equipamento, para que ela possa ir para a centrifugação. Essa centrifugação deve ocorrer da seguinte forma: 3.000 RPM por 20 minutos. Depois que a centrifugação está feita, a gente já pode partir para a parte de precipitação no álcool. Basicamente, nós vamos precisar de uma medida da solução para 3 medidas de álcool 92,8 INPM. Essa solução ela deve ser despejada no álcool de uma forma lenta e sob uma leve agitação com um bastão de vidro. Nesse momento, vai começar a surgir uma espécie de massa branca, meio viscosa. Assim que ela precipitar e subir mais para a superfície, é o momento que a gente fecha e guarda para o dia seguinte. O precipitado deve ser coado para que se retire o excesso de álcool, até mais ou menos assumir uma textura de papel molhado. E aí, esse material obtido deve ser colocado para descansar em acetona PA. 12 horas depois, essa acetona deve ser jogada fora e outra acetona deve ser colocada, para que descanse por mais 12 horas. Após esse tempo de espera, a acetona ela deve ser descartada e o seu produto ele deve ser macerado rapidamente e aí a gente vai ter a xiloglucana isolada. Já no processo de produção do hidrogel, para cada meia grama do polissacarídeo isolado, a gente vai precisar de 1 ml e meia de hidróxido de sódio a 3 mols a 40 graus Celsius e também 150 microlitros de epicloridrina. É adicionado esses compostos e aí a gente leva a estufa a 40 graus Celsius durante 24 horas. Passadas essas 24 horas, elevamos a temperatura a 70 graus e deixamos cerca de 12 horas. O nosso produto, depois de retirado da estufa, ele deve esfriar para que se iniciem as lavagens com H2O. Essas lavagens elas devem ser constantes e pelo menos feitas 2 vezes por dia. E feito esses 2 processos, a gente tem o hidrogel. Dentro das nossas pesquisas bibliográficas, a gente obteve que esse aproveitamento de resíduo de fruta não é muito comum para a produção de hidrogel, e sim é mais voltado para o valor nutricional desses resíduos.
Na primeira etapa do procedimento, a gente obteve 8,41 gramas do polissacarídeo isolado e tivemos um rendimento de 26,78%, que é super compatível com o que encontramos na literatura. O hidrogel, ele também obteve uma aparência super consistente e condizente ao que tem na literatura. Devido à dificuldade e raridade de encontrar projetos de pesquisa e artigos científicos sobre esse aproveitamento de resíduo de fruta para a produção de hidrogel, a gente pode sim concluir que o projeto tem um futuro de inovação. Além disso, posteriormente, a gente pretende fazer estudo de absorção de água, biodegradabilidade e aplicação desse hidrogel, também como estudar a farinha das sementes como uma alternativa de baixo custo. E é isso, gente. Eu agradeço ao CNPq e à organização da Muslipro, também como a minha orientadora Renata Chachinet. Espero vocês lá na Sexta Muslipro e a gente se vê lá. Até mais!